Olá, pessoal, que bom ter a sua companhia até aqui. A gente chega ao 18º episódio do programa Olhares Juvenis, essa parceria entre a Confederação de Juvenis e o Departamento Nacional de Escola Dominical. Eu sou Andréa Fernandes, sou pastora e tenho o privilégio de, mais uma vez, me encontrar com duas queridas para a gente conversar sobre uma das lições da revista de Escola Dominical. Hoje eu estou com a Clara é da Igreja Metodista Central, lá em Santo Antônio da Platina, é também vice-presidente da Federação de Juvenis, lá da 6ª Região. Ei, Clara, que bom te ter de novo aqui, viu? Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, pastora, mais uma vez pelo convite. Obrigada aí a todo mundo que está assistindo. Tenho certeza que tem sido maravilhoso esse projeto. Tantas pessoas aí que têm compartilhado um pouquinho sobre o que Deus tem ministrado. Muito bom, gente. É isso aí. E para se juntar ao grupinho aqui, eu quero chamar a Bibi, a Bianca. Bianca, que é da Igreja Metodista do Sarandi, e a Bianca é a vice-presidente da Federação de Juvenis da 2ª Região. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Está sendo uma experiência muito legal, já que era a minha primeira vez e está sendo muito, muito bom mesmo. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Gente, hoje a gente vai conversar sobre servir, independente das circunstâncias. É um papo bem desafiador e a gente está usando a experiência da serva de Naamã, né? Essa menina jovem, escravizada e que servia o rei, apesar desse contexto desfavorável, ela testemunha da sua fé, do seu Deus. Como vocês já sabem, esses programas querem dialogar sobre as lições da revista da Escola Dominical. E essa 2ª temporada traz a revista Conectando, uma revista que ajuda a gente a pensar sobre a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com o próximo. E você pode encontrar aqui, o endereço já está aparecendo aí, na angulareditora.com.br. Eu quero te convidar a comprar esse material e a usar na sua igreja local, porque é algo que vale muito a pena. Bem, o texto bíblico que nos inspira nesta lição se encontra lá em 2 Reis 5, dos versos 1 a 14. E aí eu te convido aí a parar, dar uma paradinha no episódio, ler o texto, para ter o texto fresco na sua cabeça, para acompanhar o que a gente vai conversar aqui. E para começar, eu quero chamar a Bia e te fazer essa pergunta clássica, né? Sempre a primeira pergunta dos nossos episódios, Bia. O que de importante você destaca no texto bíblico da lição? Esse texto bíblico ele é muito legal, né? Ver como o Naamã foi curado, né? Mas, assim, já que a gente vai falar da serva, o que eu destaco é a questão de ela ter sido trazida, né? Ela foi uma prisioneira, né? Ela ter sido tirada dos pais dela, foi para longe de toda a família. E, mesmo assim, ela continuou firme a Deus, né? Ela não saiu dos caminhos. E também ela ter tido a preocupação com Naamã, né? Porque quando ela fala que ele poderia falar com Eliseu para ser curado, ela poderia ter ficado quieta, ela poderia não ter respondido nada ou ter deixado passar, né? Até porque ela era uma serva, ela não era o papel dela, mas mesmo assim ela achou importante, né? Honrar e glorificar o nome de Deus através dessa circunstância, dessa situação. Muito legal. Realmente uma menina que desafia a gente a mudar a nossa lógica, né? Não necessariamente porque, assim, aquela condição de escravizada, algumas pesquisas apontam que ela pode ter ido sozinha, outras pesquisas apontam que ela pode ter ido com a família, mas, independente disso, ela estava numa condição desfavorável, né? E Naamã era o seu opressor, mas ela olhou para Naamã, para além disso, olhou como precisando de alguém, como alguém que precisava
de ajuda, né? E ela foi essa ajuda presente. É interessante porque esse texto ele está nos relatos de Eliseu, né? Traz Naamã e Eliseu como pessoas importantes do texto, mas aquilo só foi possível, aquele encontro só é possível porque essa menina testemunhou. E aí eu queria testemunhar, assim, a lição trata sobre testemunhar, e eu queria pedir a Clara que ajudasse a gente a pensar, né, a definir, a partir do que a lição traz, o que significa testemunhar. Eu sempre presto muita atenção, né, na palavra testemunho e vejo como algo que é no nosso dia a dia mesmo, né? A gente não precisa, hoje vou acordar e vou testemunhar, não. A Bíblia nos chama, né, para testemunhar em todo o tempo, para estar constantemente testemunhando aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Então, eu vejo o testemunho como isso, como até, digamos assim, como um estilo de vida, que o tempo todo eu estou praticando o testemunho, estou contando o que Deus fez na minha vida, quem eu sou nele, o que a Bíblia me ensina. Então, né, se eu vou me posicionar diante de uma situação, eu já sei que eu preciso me posicionar diante daquilo que a Bíblia me ensina, e através disso as pessoas conseguem me olhar e ver, né, uma atitude diferente, um posicionamento diferente. Então, eu acho que testemunhar é isso, é você ser exatamente, né, praticar o ser igual a Jesus, praticar o que Jesus faria e deixar que as pessoas vejam isso através da sua vida e também, quando for preciso, né, como a Bíblia diz, usar palavras, né, usar palavras, abrir a Bíblia ali na frente da pessoa e falar, mas o testemunho está no nosso dia a dia, na nossa forma como a gente age com as pessoas diante das situações. Muito bom! E aí, o Na Real traz uma série de ensinamentos, né? O Na Real é essa seção da lição que ajuda a gente a aplicar o texto bíblico hoje. E aí, Bia, eu queria te pedir assim, para você destacar os ensinamentos que o Na Real trouxe que mais te chamaram a atenção. Bom, eu tentei escolher alguns, mas aí eu não consegui escolher alguns, eu escolhi todos. Tá ótimo. Ele vai falar, né? A Nahel vai falar sobre testemunhar a fé apesar das circunstâncias. Eu achei isso muito interessante, porque quando a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá alegre, a gente tá em paz, a gente fala que Deus é bom e isso e aquilo. Mas como é difícil em momentos em que nós nos vemos em situações complicadas, a gente testemunhar tudo que Deus já fez na nossa vida, né? Lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós. E eu achei muito interessante isso, porque é muita verdade de que às vezes a gente não consegue nos momentos mais difíceis fazer isso, testemunhar, né? E foi isso que a serva de Naamã ela fez, mesmo em uma situação difícil, ela foi e testemunhou. Ela não deixou de testemunhar mesmo, talvez não sendo o momento melhor para ela, mais feliz. Depois também fala sobre um dos ensinamentos a transmitir o que temos de melhor. E esse é outro que eu acho muito, muito difícil, muito complicado às vezes, porque com certas pessoas, em certas situações, como é difícil a gente dar o nosso melhor, né? A gente realmente ser imagem e semelhança de Cristo, né? Tipo, de ser calmo, de amar o próximo. E também depois vai falar que o anúncio do evangelho pode ser mais simples, né? Eu acho que testemunhar realmente não é só com palavras, são com as nossas ações, são com como a gente vai viver o nosso dia a dia, como a gente vai se portar diante de algumas circunstâncias. E também o último, eu prometo que é o último, eu não consegui escolher só um. Tá ótimo, eu tô adorando. É que Deus conta com os improváveis, né? E às vezes, por nós sermos juvenis, a gente se sente muito, muito tipo, comigo não, por que Deus me usaria? Mas Deus com certeza vai usar aqueles que estiverem à disposição dele, aqueles que se colocarem para dizer, eis-me aqui. E foi isso que ela fez, essa serva fez, ela falou, eis-me aqui, ela foi usada por Deus. Então, eu acho que é muito legal essa lição, principalmente porque às vezes, como juvenis, a gente se sente meio acuado de tipo, ninguém vai me escutar, ninguém vai querer escutar o que eu tenho para falar, o que eu tenho para testemunhar, o que eu tenho para falar, o que Deus fez na minha vida, mas com certeza ele vai usar se a gente permitir. E se ela tivesse levado em consideração a condição dela, o fato dela ser mulher, né? Assim, ela reunia uma série de coisas
que ela é considerada como uma improvável, uma mulher marginalizada, uma menina, né? E que teoricamente não, concretamente naquela estrutura social, ela não tem voz, não tem vez, mas isso não foi impeditivo para que ela falasse, anunciasse uma possibilidade de cura. E Clarinha, você já enfrentou alguma circunstância assim desfavorável para testemunhar a sua fé? Que você ficou meio assim, mas você chegou lá e fez? Como é que é isso na sua caminhada? Eu acho que a situação que eu mais encontrei assim, desfavorável foi quando a pessoa estava passando por um momento muito difícil na vida dela e que eu nunca tinha passado por aquilo. Né? Então, de perder algum parente próximo ou de estar passando por um momento de dificuldade. Então, eu sempre tento, né, pedir muita sabedoria para Deus para conseguir sentir pelo menos um pouquinho do que ela sente, para eu conseguir testemunhar aquilo que Deus faria na minha vida se eu estivesse passando por aquilo, e aquilo que Deus, no caso, fará na vida dela, se ela permitir. Então, testemunhando com a nossa vida, né, com os nossos hábitos, com a forma como a gente resolve os conflitos, eu acredito que a gente consegue entender um pouquinho daquilo que a pessoa está passando e consegue aplicar. Olha, eu passei por uma situação um pouquinho parecida e Deus agiu dessa forma e deu certo. Então, acho que essa foi a situação mais desfavorável que eu passei para testemunhar a minha fé. Mas eu acredito que, eu gosto quando a gente diz que nós plantamos a semente, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, eu acredito que, de alguma forma, o Espírito Santo convence aquela pessoa de que ele está com ela, de que aquela situação vai passar, né? E, em nome de Jesus, um dia essa semente vai germinar. Meninas, quando a gente olha para essa juvenil, a gente está chamando ela assim, né? A serva de Naamã, eu queria perguntar para vocês, assim, no que vocês se sentiram desafiadas com essa lição e que desafios essa lição traz para quem é juvenil? E aí eu vou pedir a Bia para me responder primeiro. Eu acho que um dos desafios que essa lição traz, pelo menos para mim, assim, é realmente testemunhar independente da situação, né? Eu acho que é realmente a gente continuar firmes, perseverar, independente do que a gente estiver passando, e permitir com que Deus use nossas vidas para alcançar outras pessoas. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. E isso é tão legal, porque, assim, isso é alvo da maturidade, né? Assim, a maturidade emocional, a maturidade cristã leva a gente a entender que a gente é servo em todo e qualquer tempo, né? E o apóstolo Paulo deixa isso muito explícito lá na carta de Filipenses, quando ele fala: eu sei passar por toda e qualquer situação, né? E é Cristo que me fortalece a passar pelas coisas boas e pelas coisas difíceis. E você, Clara, que desafios você acha que essa lição traz para quem é juvenil? Eu gostei muito de uma situação, na verdade, de duas coisas que eu destaco. É que a serva de Naamã, ela deu atenção àquilo que o seu senhor estava passando. Então ela prestou atenção, ela não simplesmente estava ali naquele ambiente e reclamando ou fazendo as coisas dela de qualquer forma, não. Ela passou a prestar atenção em quem ela estava servindo, passou a prestar atenção, né? Igual nós temos os nossos professores, os nossos amigos. Então eu acho que é um desafio muito grande para nós, a gente começar a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Ai, mas fulano está passando por tal coisa, vou lá conversar com ele sobre isso, vou lá orar com ele sobre isso. Nossa, mas a minha professora comentou tal coisa. Então, às vezes a gente fica tão prestando atenção naquilo que a gente está passando, que a gente não passa a não prestar atenção naquilo que as outras pessoas está acontecendo à nossa volta. E outra coisa que eu acho que também é um desafio é que muitas vezes a gente quer embelezar, né, quer deixar o evangelho mais lindo do que ele já é, para que as pessoas sintam vontade de conhecer. E a serva de Naamã não fez isso. Ela simplesmente falou daquilo que ela conhecia. Eu conheço uma pessoa que pode te curar, então eu vou falar para você quem é. Eu não vou falar, não, porque ele é mais alto, ele é mais forte. Não, simplesmente passou aquilo que ela conhecia. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais lindas e é um desafio para a gente.
Nós só temos que falar, né? Só temos que falar daquilo que Jesus fez, que já é uma coisa muito, muito, muito grande. E eu tenho certeza que nessa simplicidade, na mesma simplicidade que a serva de Naamã falou, na mesma simplicidade que Jesus passou para nós quando viveu aqui na Terra, nós conseguiremos passar, transmitir aquilo que ele fez por nós na cruz. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, mas ele me chamou muita atenção. Nossa, que coisa bonita, né? Tem muita beleza na simplicidade. Gente, que papo gostoso, tá chegando ao fim, né? O nosso 18º episódio, já tem 17 episódios aí, eu quero te convidar a maratonar, escutar tudo. Tem sido uma experiência incrível, a gente tem crescido muito. Meninas, muito bom estar aqui com vocês. Se Deus nos permitir, a gente se encontra por aí mais uma vez, né, não? É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.